Fala galera, aqui é o Garoni, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, como prometido nas últimas lives, já fiz live aqui analisando a derrota do Vasco para o Corinthians por 3-2, fiz live aqui analisando a entrevista coletiva do Diniz, que foi dito pelo Diniz. Hoje a gente vai fazer agora essa análise dos gols do Corinthians. Muito mais do que a análise dos gols do Corinthians, na verdade, a gente vai analisar aqui os erros defensivos do time do Diniz, do Vasco do Diniz. Então, se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, gosta de análise tática e é vascaíno, análise de jogador, já chega deixando o like, se inscreve aqui no canal, apesar do momento ruim do Vasco, eu sei que você está chateado, mas vai querer saber do Vasco já na próxima rodada. Então, para você não perder nada, chega se inscrevendo aqui no canal e aproveita de brinde, já que você chegou agora, pega esse cupom de desconto exclusivo lá na GoCase. Você que está querendo comprar capinha nova, personalizada do Vasco, garrafa personalizada do Vasco, aliás, não só do Vasco, com seu nome, com o que você quiser, só você ir lá na GoCase, o QR Code está aqui do lado, o link está na descrição, se você achar mais fácil, é só você acessar, montar o seu carrinho e utilizar o cupom Garoni para ter um desconto exclusivo por lá, beleza? Mas sem enrolar, bora falar dos problemas defensivos do Vasco, porque principalmente no primeiro gol e no segundo gol. Para mim, o Vasco perdeu o jogo ali. Bom, vamos lá, isso aqui é a origem do primeiro gol do Corinthians, né? A gente vê aqui o time do Corinthians ganhando essa bola no meio de campo, o Vasco saindo, né? Foi uma jogada, um ataque do Corinthians, que a bola voltou para o sistema defensivo, e a gente vê a movimentação dos jogadores saindo, né? Do campo defensivo. Ó, os jogadores do Vasco andando para frente e o Corinthians já se organizando para atacar. E aí é o primeiro ponto, né? O Corinthians se organizou para atacar mais rápido do que o Vasco se organizou para defender. E a gente vê pela liberdade que o André Ramalho recebe essa bola, onde o Nuno ainda está. Nuno e Coutinho, o Vasco se defende num 4-4-2, né? Nuno e Coutinho são esses dois jogadores que ficam mais avançados. O Nuno não sobe, o Coutinho sobe sozinho, o André Ramalho já recebe com liberdade e o Corinthians começa a organizar o seu ataque. Recebe com liberdade, tem essa característica, inversão de jogo para o outro lado para o Matheus Bidu. E aí vem a segunda falha do Vasco. Primeiro, não pressionou a bola. Segundo, olha onde está o Ryan. Olha a liberdade que o Matheus Bidu recebe. A gente sempre fala aqui, nesse encaixe de marcação, quem tem que marcar o lateral é o ponta, já que o ponta adversário está sendo marcado pelo seu lateral. Então não é encaixe de lateral com lateral. Quem tem que marcar o Matheus Bidu, o que tinha, era o Ryan, tanto que tomou logo depois uma bronca do Diniz ali, brigou com ele, discutiu na beira do gramado, muito por conta disso. E o Ryan tá por dentro, a gente vai ver na sequência da jogada, não é que ele tá marcando o outro jogador, até porque, ó, quem tava nas costas dele é exatamente o Maicon, que vai pisar na área para fazer o gol. Então o Ryan, na verdade, ele ficou no meio do caminho. Ele nem foi marcar o Matheus Bidu, que era o jogador que ele deveria acompanhar, e nem fechou por dentro para acompanhar o Maicon. E aí o Matheus Bidu, olha o espaço que o Matheus Bidu tem para olhar, para analisar como é que está a movimentação dos jogadores, para achar o espaço e fazer o passe. É muito tempo, é muito espaço para você permitir um jogador que já tem qualidade. O Matheus Bidu é um lateral ofensivo, a gente falou sobre ele no pré-jogo, inclusive. Primeiro jogo do turno já tinha ido muito bem contra o Vasco, e aí é legal a gente ver pelo lado do Corinthians a movimentação dos dois atacantes. Os dois atacantes do Corinthians, eles atacam a última linha do Vasco exatamente para empurrar os zagueiros para trás. Nisso, a linha defensiva do Vasco anda para trás e a do meio de campo do Vasco não acompanhou e gera esse espaço para o Michael chegar com liberdade e finalizar. Ó, pelo lado, como é que é mais fácil da gente ver? Ó, os dois atacantes do Corinthians empurrando a linha de marcação para trás, as duas linhas do Vasco muito distantes uma da outra. Olha só como é que você tem a linha defensiva dentro da área e a linha de meio de campo do Vasco longe, inclusive, da meia-lua, né? E olha o espaço que os dois jogadores do Corinthians têm por dentro para receber essa bola e finalizar com o meio de campo do Vasco sem acompanhar. Então é um erro coletivo. Lá na frente, onde não se pressiona a bola, do Ryan, que não pressiona aqui pelo lado e também não fecha por dentro, Tietê e Jair acabam ficando para trás também, a linha toda de meio de campo do Vasco não acompanha e o Maicon chega para finalizar e fazer 1-0 para o Corinthians. E é curioso como é parecido o segundo gol do Corinthians. Olha só, deixa eu até voltar um pouquinho aqui esse trechinho. Olha onde está o Ryan. Ryan já ficou na jogada. Mais uma vez. Né? A jogada vai lá pelo lado esquerdo novamente. Jogada com o Matheus Bidu lá pelo lado esquerdo. O Puma fica na dúvida se sobe para pressionar o que o Ryan não pressionou ou se marca a profundidade. E olha a movimentação do jogador do Corinthians. Ó. Arrasta o volante para trás. Ó, o Jair. O Jair tenta acompanhar a movimentação dessa bola como se fosse na profundidade e o Puma também. E olha por dentro. Ó. Os dois jogadores de meio do Corinthians, mais uma vez,
com liberdade, porque o time do Corinthians avança, empurra a linha defensiva do Vasco para trás e o meio de campo do Vasco não acompanha. Onde está o Nuno? Vai lembrar que o Nuno virou volante, né? Depois da saída do Tietê. Olha onde está o Nuno. Ele está posicionado ali, parado, mas não tem pressão na bola, ninguém acompanha ninguém. Essa bola chega, ó, e mais uma vez ela vai passar do setor esquerdo para o corredor central. Olha o espaço que tem no corredor central. Olha onde está a linha de meio de campo do Vasco, onde está a linha defensiva do Vasco e quantos jogadores do Corinthians jogando em 3 linhas. Dessa vez, quem recebe por dentro é o Garro. Tinha novamente mais um jogador do Corinthians, novamente o ataque empurrando a linha defensiva do Vasco para trás e com liberdade entre a linha. O Garro chega a dominar essa bola, né? Finaliza. Depois tem o rebote do Léo Jardim na sequência e ninguém acompanha. Novamente, ó, olha o espaço. A gente vê pelo lado, essa imagem pelo lado, o espaço entre os meias do Vasco e o sistema defensivo do Vasco, a liberdade para Mateuzinho, todo mundo. Então foi muito fácil para o Corinthians conseguir construir contra esse time do Vasco. Aliás, tem sido característica do time do Diniz, né? Um time que tenta propor o jogo, mas quando perde a bola, não sabe como se posicionar, não consegue pressionar a bola mais alto, não faz uma boa transição defensiva e constantemente está sofrendo com esses espaços. O time não consegue andar em bloco. O time se aproxima muito na hora de construir, ou tenta se aproximar na hora de construir, mas quem recupera facilmente encontra os espaços entre o time. Não é a primeira vez que isso acontece, não foi só no jogo desse domingo, é algo recorrente nesse time do Vasco, e o Corinthians soube explorar isso muito bem, com seus 2 atacantes o tempo todo, empurrando a linha de marcação, a linha defensiva do Vasco para trás, ciente de que a linha de meio de campo do Vasco não vai acompanhar, porque tem dificuldade na transição defensiva, principalmente depois das mudanças todas que o Diniz fez no Vasco, né? Entra com o Verratti, na vaga do Tietê lesionado, passa a jogar só com um volante de origem, que era o Jair, depois passa a ser o Barros, o Nuno fazendo uma função de 8 que, com a bola na cabeça do Diniz, pode até ser algo que funciona, mas sem a bola, o Nuno não é esse cara que vai ajudar no combate no meio de campo, que não tem essa noção tática, que não tem essa noção de marcação, inclusive para acompanhar as jogadas, como foi exatamente no lance dos 2 gols, não só em relação ao Nuno, mas em relação a todo o sistema do Vasco. O problema do Vasco não é uma questão individual, é uma questão coletiva, e isso ficou muito claro nesses primeiros 2 gols marcados pelo Corinthians. O terceiro gol sai numa bola parada, um escanteio, onde o Vasco já cansou de sofrer gols e sofreu mais uma vez com a bola parada, dessa vez contra o Corinthians. São alguns dos ajustes, dos muitos ajustes que o Diniz tem que fazer nesse time, caso queira lutar contra o rebaixamento, aliás, caso queira fugir do rebaixamento. A luta contra o rebaixamento já é algo indiscutível, já está acontecendo. Caso queira sair dessa zona, de rebaixamento, dessa disputa, e queira sonhar com pelo menos uma Sul-Americana para o próximo ano. Mas o mais importante hoje para o Vasco é não ser rebaixado. Mas para isso tem que aprender a jogar sem bola, tem que melhorar a marcação e a compactação do time. Nesse domingo foi muito ruim, mas já foi ruim em outros jogos também. Bom, galera, essa foi a análise de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima.